Mateus capítulo 3, versículo 13 até o final do capítulo 3. Mateus 3, verso 13 até o verso 17. Vamos prestar bastante atenção, porque é a palavra, de Deus para nós. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Então Jesus saiu da Galileia e foi para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João Batista, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu e, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bênção. Então, Jesus cresceu e ele estava prestes a começar o ministério público dele. Então ele sai da Galileia e vai para o Jordão para encontrar João Batista, primo dele, que estava no deserto, reunindo multidões e chamando as pessoas para o arrependimento. E quem seguia João Batista no deserto eram batizados por João Batista, e o batismo de João era para arrependimento dos pecadores. E Jesus então vai para ser batizado por João Batista. João Batista, quando vê Jesus, João Batista disse que era ele que precisava ser batizado por Jesus, porque João Batista se vê pecador. E João Batista, como aplicava o batismo de arrependimento, vendo Jesus, percebeu que Jesus não precisava ser batizado, porque Jesus não tinha necessidade de arrependimento. E João Batista batizava aqueles que precisavam de arrependimento. Por isso João Batista olha para Jesus e fala: não sou eu, não é você que precisa ser batizado, mas eu é que preciso, porque eu, João Batista, preciso de arrependimento, porque sou homem, sou pecador. Mas João Batista não via em Jesus necessidade de batismo nas águas para ser batizado por causa de arrependimento. E aí Jesus fala assim para João Batista: olha, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí eu tenho certeza absoluta que você que está aqui nesta noite não está entendendo nada disso. Por que Jesus diz a João Batista: deixa por enquanto, porque convém cumprir toda a justiça. Que justiça é esta, ou toda a justiça é esta, que Jesus fala a João Batista? O que Jesus está querendo dizer, presta atenção. Essa mensagem aqui de hoje vai parecer heresia. Por isso que foi bom você comer antes, porque aí o metabolismo vai estar atento. Então, se você não ficar com bastante atenção, você vai pensar algo diferente aí. Então, toda a justiça que Jesus está falando aqui é porque Jesus, quando vai
ao encontro de João Batista e pede para João Batista batizá-lo, mesmo que o batismo de João é para arrependimento e Jesus não necessitava de arrependimento, significa que Jesus, ao ir ao deserto encontrar com João Batista e com a multidão que seguia João Batista e que estavam sendo batizados por João Batista para o arrependimento nas águas, significa que Jesus se identifica com aqueles que foram buscar o batismo e o arrependimento com João Batista. Presta atenção. Jesus foi ou não foi batizado por João Batista? Foi. Mas Jesus precisa de arrependimento? Não. Por que ele foi batizado? E olha a expressão que vocês muitas vezes leem e ignoram, né? É que quando Jesus foi batizado, no verso 16, diz assim: batizado Jesus, o que está escrito aí? Saiu logo da... Uau! Por que isso está escrito aí? Saiu logo. E é o único evangelho que fala isso. Ele se submeteu ao batismo, com certeza, para cumprir toda a justiça do plano de Deus, de redenção dos eleitos, dos pecadores arrependidos. E então ele vai ali para se identificar com estes pecadores, se submete ao batismo, mas diz a Bíblia que ele sai logo da água depois de ser batizado. Por quê? Então, quem não sai logo da água somos nós. Mas ele entrou, cumpriu toda a justiça, se identificou com os pecadores, foi batizado, mas saiu logo da água. E aí vem aquela ideia que a gente precisa entender, e eu quero que você entenda bastante. A gente costuma dizer que Jesus tinha ou não tinha pecado? Responde aí, igreja. Jesus tinha ou não tinha pecado? Vocês estão com insegurança. Jesus tinha ou não tinha pecado? Ele tinha pecado. Por isso ele vai ao batismo de João. Por isso ele entra na água, mas sai logo da água. Porque ali ele se identificou com todos os pecadores que estavam ali. Porque ele não cometeu pecado, mas ele recebeu sobre si todos os pecados. Então ele tinha pecado e ele precisava ter pecado para ser levado à cruz e derramar o seu sangue na cruz por nós. Para cumprir toda a Escritura que diz, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Paulo diz que ele foi feito iniquidade e todos os pecados caíram sobre ele como maldição. Então Jesus não cometeu nenhum pecado de si, mas ele se fez pecado e tinha pecado, por isso ele, ali em João Batista, é batizado para arrependimento, não dele, mas para os nossos. Para ser possível acharmos arrependimento nele e assim sermos salvos. E aí ele cumpre a Escritura que diz que como cordeiro ele recebeu sobre si os nossos pecados e foi considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele vai para ser batizado, mas ele sai logo da água, porque ele não cometeu nenhum pecado em si mesmo, mas ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. Deixa eu te explicar aqui uma coisa, presta atenção aqui, ó.
Você que está aqui hoje, bonitinho, roupinha bonita, perfume, cabelo feito, pé e mão, né? Você, de acordo com a Escritura, e de acordo com esse texto que estamos meditando, você é o pecado de Jesus. Uau! Você é a culpa de Jesus. Você tem que se ver como alguém que fez com que Jesus levasse sobre si todos os seus pecados. Então, não tem como você negar de que você é o pecado dele. Você é a iniquidade dele. Você que pensa que é alguém e que fica aí se fazendo de vítima nesse mundo para todo mundo olhar para você e te ouvir, te dar atenção e te respeitar. Para com isso, cara. Fosse até João Batista e fosse batizado para receber sobre ele as suas culpas, os seus defeitos, os seus pecados, as suas condenações. E ele levou isso a sério, que foi até a cruz por você. Já pensou? E você pensando que é aí alguma coisa. Nós não somos. Você tem que se ver como sendo você. Eu sou o pecado que Jesus nunca cometeu, mas teve. Já pensou? Isso tem que te diminuir, isso tem que fazer você negar a si mesmo e realmente abraçar a salvação, a redenção e levar a sério. Porque você é a causa de tudo que não presta e que ele levou sobre ele. E agora você fica aqui bancando de quê? Não querendo fazer nada. Estão entendendo? Então, batizado Jesus saiu logo da água. Oh, maravilha! Mateus foi tremendo ao relatar isso. Porque, presta atenção, aquilo ali, aquele cenário não era para ele. Aquele cenário era para nós. João Batista estava com uma multidão de gente lá que precisava de tudo aquilo. Mas Jesus não precisava de nada daquilo, nada. Mas aí ele vai, sai da Galileia, vai para o Jordão e entra na fila, que era só nossa. E ele chega para João Batista e fala, ó cara, me batiza. Mas você não tem pecado, me batiza. Mas você não precisa de arrependimento, me batiza. Mas você não tem culpa nenhuma, me batiza. Para quê? Para cumprir toda a justiça. Qual é a justiça? De que eu e você estávamos lascados e precisávamos de alguém para fazer, para substituir a gente. E não tinha. Aí chega Jesus e se identifica, se encarna com a gente. Aí ele pega e fala, faz o que tem de ser feito. E João Batista o batiza. Mas aí ele sai logo da água. Amém? Estão entendendo? Ele tinha pecado ou não tinha? Tinha. Não o nosso. Não o dele. O nosso. Porque ele nunca pecou. E tem outra situação, né? Que outro mal entendido aí. É que as pessoas falam assim, Jesus nunca pecou, mas ele podia pecar. Mentira. Ele era Deus, verdadeiramente Deus. Mas ele foi tentado em todas as nossas tentações e não pecou. Mas ele não pecou porque ele não podia pecar? Por que ele não pecou? Porque ele não pode pecar, porque ele é verdadeiramente Deus e Deus não nega a si mesmo. Deus não pode pecar. Então essa ideia de que Jesus podia pecar, mas não pecou, não.
Jesus nunca, mesmo como homem e como Deus, ele nunca poderia pecar como Deus, porque Deus não poderia negar a si mesmo. Isso é tremendo. Eu estou falando isso para você entender com mais força e mais importância o fato de Jesus ter ido ali para João Batista batizado. E ele se identifica com a gente. E ali começa a redenção nossa. Quando ele entra na nossa fila e é batizado, mas sai logo das águas. Porque ele não precisa ser lavado. Ele não tem pecado em si mesmo para ser lavado. Mas ele mergulhou, foi molhado, não importa como foi lá no rio, mas ele dentro do rio, nas águas ali, ele fez o suficiente para eu e você ficarmos limpos para esta e para todas as outras eternidades. Amém? E aí, seguindo a narrativa bíblica, quando ele saiu das águas, ou quando ele estava sendo batizado por João Batista, aconteceram aí 3 fatos, né? 3 situações. Lembram aí? Qual foi a primeira? O que aconteceu? Abriram-se os... Uau! Por que se abriram os céus? Se abriram é porque eles estavam fechados. E quem foi que fechou o céu? Nós. Olha aí. E aí ele começa a redenção da gente, abrindo os... Agora eu faço uma pergunta: os céus estão abertos ou fechados sobre nós? Uau! Quem abriu? Jesus. Quando isso se deu? No batismo. Por quê? Ele se identificou com a gente. Mas nós vivemos aqui na terra como se os céus estivessem fechados ainda. E aí a gente vê as pessoas aqui na terra fazendo tudo quanto é urucubaca e tentativas e penitências e insistências para que o céu se abra, para que haja novamente, para que haja comunicação do que há em cima com o que há embaixo, para que a gente tenha acesso, para que a liberdade, a permissão, o acesso seja feito. Mas já foi. Todo o céu foi aberto. Deus agora pode vir a nós e nós podemos ir a Ele por meio de Jesus Cristo. O caminho foi aberto, a porta foi aberta, o céu foi aberto, o véu foi rasgado, não há mais separação. Está tudo pronto, o acesso está livre. Oh, maravilha! Isso é tremendo. Mas a gente vive aqui nesse mundo como se nada fosse aberto. E nós, os eleitos, os crentes, os redimidos, os que foram batizados em Jesus, os que têm Jesus como seu mediador, nós temos livre acesso por meio dele aos céus. Não tem mais impedimento. Oh, maravilha! Já pensou? Que fato maravilhoso. Em segundo lugar, o que aconteceu lá depois que o céu se abriu? Desceu em forma de pomba. Oh, maravilha! A nossa atenção não é na pomba. A nossa atenção é na pessoa do Espírito Santo, que significa que o Espírito Santo agora está nestes que estão em Cristo. Ou seja, você já tem, você teve agora em 2023 o Espírito Santo aí dentro de você o tempo todo. Já pensou? Em 2022 o Espírito Santo ficou aí, ó. Está aí. É seu, está dentro de você. E agora em 2023 ele continua aí, ele não sai. Eu não sei para que a gente fica preocupado com o ano que passa e com o ano que começa. Se a gente tem o principal, que é ele dentro da gente, para selar a gente, para guardar a gente, para manter aquilo que Deus em Cristo fez por nós, para nos dar dons, para nos dar sabedoria, para manter a gente no alinhamento da glória dele. Ele nos dá tudo o que a gente precisa. E tem gente que precisa até de enfermidade.
e ele libera, ele deixa acontecer. Mas a enfermidade está aí para te ensinar, para ser didática, para quebrar o teu orgulho, para fazer você entender, abrir, ceder, envergar. Ele faz tudo, ele permite bênçãos, ele retém bênçãos, ele libera saúde, ele retém saúde, ele permite graça, mas ele também deixa algumas doses de desgraça acontecer. Ele faz tudo isso, ele é Senhor, ele sopra onde ele quer, do jeito que ele quer, o que ele quer, naqueles que são dele, e tudo para a glória do Pai. O Espírito Santo não perdeu o controle. A sua carne milita contra você, contra o Espírito, o tempo todo, mas a carne não vence o Espírito. Se você deixa a carne, o seu coração duro, os seus pensamentos duros, se você não perdoa, se você é rabugento, é chato, se você é tudo isso e muito mais, o Espírito Santo, isso aí não está vencendo o Espírito Santo. Isso está vencendo você, está tirando de você alegria, paz, descanso, saúde, bem-estar. Você é que está quebrando a cara com o seu coração duro. Mas isso não está vencendo e nunca vai vencer o Espírito Santo dentro de você. Ele continua o mesmo. Ele é gracioso, ele é misericordioso, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Porque ele desceu para ficar. Ele entrou e ninguém tira. Nem você pode tirá-lo de dentro de você. Faz aí força. Fala, sai Espírito, sai Espírito. Ele não sai. Ele vê o seu coração duro, ele vê as burrices que você faz na vida. Ele vê todos os seus pecados, tudo que você faz, ele entristece. Mas ele não é vencido por você. Graças a Deus. Então, o Espírito desceu, porque o Filho foi batizado. Mas por ele sair logo das águas, o céu se abre, o Espírito desce. E em terceiro lugar, o que aconteceu aí? Uma voz. Que voz era essa? A Bíblia não identifica que voz era, né? Só depois quando fala, meu filho amado. Aí você pode entender que essa voz era de Deus. Gente, só tem 3 vezes no Evangelho que Deus fala audivelmente. É nessa ocasião do batismo, no monte da transfiguração e pouco antes da crucificação. Presta atenção, depois dessas 3 vezes no Evangelho, Deus nunca mais falou audivelmente. Outra informação importante é que nestas 3 vezes que Deus fala audivelmente, qual foi o conteúdo da fala dele? Sobre o Filho. Uau! Já pensou? Deus falou audivelmente, mas o que ele falou foi sobre o Filho. E tem gente hoje em diferentes lugares que dizendo que Deus está falando. Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Mas o que Deus fala para essas pessoas não é sobre o Filho. Aí eu fico preocupado. E você vai entender por que Deus fala e falou nos evangelhos 3 vezes, e as 3 vezes foi sobre o Filho. Nesse mesmo texto vai explicar por que ele falou isso. Por que é assim. Está entendendo? Tem um cara aí que foi meu professor no seminário, e ele é bem conhecido no Brasil, chama Augusto Nicodemos, né? Ele foi meu professor em Recife, depois em São Paulo, no mestrado, gente boa. E o Nicodemos falou assim, olha, tem muita gente dizendo e querendo, né, que Deus fale audivelmente com elas. Aí Nicodemos fala assim, a melhor maneira de você ouvir
audivelmente a voz de Deus é você ler a Bíblia em voz alta. E é verdade. Né? Eu gostei dessa fala dele, porque resumiu bem. Este é o meu filho amado. E aí diz o texto, em quem me... E essa expressão, em quem me comprazo, na língua grega é diferente. Nessa tradução que nós temos, que diz em quem me comprazo, não está expressando a realidade do texto no original grego. Porque no original grego a ideia é, este é o meu filho amado, em quem ou no qual eu tenho todo prazer. Uau! Acho que você não está entendendo. Jesus está dizendo, é neste que eu, Deus, o Pai, tenho todo o meu prazer. Deus não tem prazer em você dar dízimo na igreja. Deus não tem prazer em você orar alto e arrepiar e falar em línguas. Deus não tem prazer em você cantar bonito na frente, em você participar de igreja. Nada. Deus não tem prazer em você orar com força, em você jejuar, em você santificar. Esquece. A Bíblia está dizendo que Ele tem prazer, e todo o prazer dele está no Filho amado. Uau! Por que que só você não tem prazer só em Jesus? Por que que você fica insistindo em ter prazer em outras coisas? Precisa de algo mais. Tem gente que não tem prazer só em Jesus, precisa ter igreja, precisa ter uma estrutura, um templo, precisa ter muita gente, precisa ter louvorzão, um monte de muvuca espiritual, de estrutura. Tem gente que o prazer deles está nisso. Tem gente que o prazer dele está na religião, nas exigências, nas obrigações, nos rituais, na cerimônia, na liturgia. Amém, gente. Tem gente que não tem prazer numa reunião com duas pessoas. Tem gente que não tem prazer de vir aqui durante a semana para ouvir Eclesiastes sendo aberto, né? Como? Descortinado ali na nossa frente, com uma simplicidade para ser edificado. Não tem prazer nessas coisas, não tem prazer onde a Bíblia é ensinada, não tem prazer na igreja onde a palavra de Deus é pregada e só ela é suficiente. Amém. Tem problemas. Deus disse que este é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Vem cá. Ei, Douglas. Ei, Cal. Neide. Quer agradar a Deus? Para com esse negócio de querer fazer coisas para Deus. Eu oro. Eu faço isso. Eu sou dizimista. Eu sou fiel. Para com isso. É besteira. Quer agradar a Deus? Quer ver Deus verdadeiramente, plenamente, completamente satisfeito, feliz? Tem o seu prazer só no Filho dele. Se você se bastar só com Jesus, e se Jesus for todo o seu prazer, você entrou em sintonia com o Pai. Porque o Pai tem todo o seu prazer com o Filho dele e nada mais. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Oh, maravilha! Está entendendo a palavra de Deus para você nesta noite? Ela está dizendo para você, começa esse próximo ano tirando tudo na sua vida que te dá prazer, que é a tua alegria, mas não tem Jesus. Se não tem, joga fora, abre mão disso e fala, só Jesus me basta. A minha alegria
é Jesus, o meu prazer está todo em Jesus. E ponto final. Chegou nesse ponto, combina com Deus. Está no alinhamento. Estão entendendo? Aí você fala assim, e aí eu começo o ano crendo que você entendeu. E aí a nossa igreja no próximo ano vai ser diferente, porque eles disseram que entenderam aquela palavra lá no dia 31 para o dia 1º. Então eu vou ficar assim, entusiasmado. Eu vou para a África em fevereiro feliz. A igreja entendeu, a igreja entendeu. Aí depois eu descubro que entendeu nadinha. Nadinha. Agora faz sentido, né? Por que que Deus diz que tem o seu prazer todo no Filho dele? Porque o Filho dele é aquele que se identificou com os pecadores. Por isso ele foi lá em João Batista para receber sobre ele a minha culpa, o meu pecado. Então, quando eu olho para Jesus, eu tenho que ver que ele é, eu sou, você é, nós somos o pecado dele, a culpa dele, a iniquidade dele. Isso tem que mexer com a sua vida, tem que mudar essa rotina. Você tem que entender que você foi a causa dele receber o batismo de arrependimento, que era meu e seu, mas ele foi lá. Entrou nas águas que não precisava, porque ele era limpo, perfeito. Ele não precisava ter lavagem, restauração, regeneração da água nenhuma. Nós é que sim. O batismo era para mim e para você. A circuncisão era para nós, não para ele. Mas aí ele entra, ele se faz o culpado, ele se faz o cordeiro imolado, ele se torna a culpa, o pecado. E aí Deus, o Pai, aceitou isso. Deus, o Pai, quando Jesus é crucificado e o Pai olha para o Filho, vê no Filho a sua culpa, a minha culpa, o meu pecado, a minha iniquidade, e o Pai o abandona literalmente e o deixa. E ele morre a nossa morte, porque quem tinha que passar por aquele abandono lá na cruz, do Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparou? Quem tinha que fazer isso era eu e você. Mas a sua culpa fez isso com ele. A minha culpa fez isso. E ele assumiu tudo isso. Para fazer o quê? O céu se abrir, e abriu. Para fazer o Espírito vir, e ele veio, está aí dentro de você. E para fazer o quê? Para fazer o quê? Que o seu prazer seja todo porque assim é o prazer do Pai no... Uau! Ele fez tudo isso para que você tivesse o céu aberto, o Espírito dentro de você, e você ter todo o seu prazer no Filho amado. E aí a gente não faz. Quantos outros prazeres ocupam a nossa vida? É triste. Amém? Dá para mudar isso? Dá? Eu creio que dá. Né? Essa é uma boa mensagem para final de ano e início de ano, né? Porque aí agora você vai ouvir essa palavra, vai se constranger, vai se arrepender e vai falar agora diante de Deus: Senhor, em 2023, eu quero que o meu prazer esteja todo no teu Filho, em Jesus. Como é o Pai com ele, eu quero ser com ele. E aí a gente acredita, né? E até você acredita que em 2023 vai ser assim, não é? Mas aí começa, e daqui a pouco, Jesus não é mais o teu prazer. E aí, ele é, mas também tenho
outros prazeres. E aí, Jesus é o teu prazer? É todo o seu prazer? Não. Tem outros competindo com ele. E no final, quem é que ganha? Os outros. E por que você deixa os outros ganhar? Porque você aprendeu que Jesus é amor e misericordioso e que ele nunca vai te deixar. Então você fala, então eu vou desfrutando dos outros prazeres e depois eu me resolvo lá com ele. Não é assim? É fato. Agora, quem é que perde com isso? Ele? Não. Você. Você perde o brilho, perde o gozo, perde o poder, sai poder de você. Você não amadurece, não frutifica. Você não experimenta de Deus, não cresce. E fica aí esse crente assim. Porque Jesus não é todo o seu prazer. Amém? Bênção. Este é o meu filho amado em quem Este é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Vamos ficar em pé? Oh, bênção. Que Deus nos ajude. E que neste ano a gente comece o ano, falando, Jesus, em 2023 eu só quero isso. Jesus, em 2023 eu não preciso de mais nada. Se você está doente, esquece de pedir saúde. Se você está sem dinheiro, esquece de pedir dinheiro. E eu não vi ninguém aqui de roupa amarela, né? Porque nesses cultos costuma vir gente amarela, né? A cueca do Anso é amarela? Credo. Então, se você está precisando de muitas outras coisas para te dar prazer, para te dar alegria, satisfação, joga fora, esquece. Fala para o Senhor nesta noite, Senhor, em decorrência da palavra que eu ouvi, eu só quero que o Senhor seja todo o meu prazer neste próximo ano. Me ajuda, Senhor, me dá força para tirar do trono do meu coração, da minha cabeça, dos meus hábitos, dos meus comportamentos, tudo aquilo que eu pensava que seria importante para o meu prazer nessa vida. Eu ouvi na tua palavra hoje que o Pai tem todo o prazer dele no Filho. E é isso que eu quero para a minha vida. Ele me redimiu, ele se tornou o meu pecado. Eu sou o pecado de Jesus, eu sou a culpa de Jesus. Ele não pecou, mas eu fiz ele pecado para mim. E eu quero levar até as últimas consequências o que ele fez por mim. Se ele fez isso por mim, ele tem que ser o meu maior prazer. Se ele fez tudo isso por mim, e começou lá no batismo de João, que ele foi para lá, entrou no meio de todo mundo, se identificou com todo mundo, fez tudo aquilo por mim, então eu quero tê-lo como meu maior prazer. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo o meu ministério, eu amo as missões, eu amo vocês todos, eu amo tanta coisa nesse mundo. Mas nada disso pode ser o meu maior prazer. O meu maior prazer tem que ser Jesus de Nazaré. E se é assim, eu tenho que provar isso, fazendo o que agrada a Ele. E o que agrada a Ele é eu estar na igreja, é eu congregar, é eu exercer meus dons, é eu evangelizar, é eu fazer discípulo, é eu meditar na palavra, é eu conhecer a palavra. É isso. Aí eu vou provar que Ele é o meu maior prazer. Oh, bênção. Spurgeon, falando uma vez sobre John Bunyan, que escreveu o livro Os Peregrinos,
John Bunyan falou para as pessoas: se você cortar o meu pulso e sair sangue de mim, neste sangue não será sangue, vai sair a palavra de Deus. Ele quis dizer que a palavra de Deus era a vida dele. Era a única coisa que poderia sair de dentro dele. Era a vida dele. Que Deus nos dê essa graça de ter em Jesus o nosso maior prazer. Amém? Eu gostaria que, se tem alguém aqui nesta noite que entendeu essa palavra, que recebe essa palavra e que diz amém a essa palavra porque vai praticar essa palavra, eu gostaria que você orasse. E nós, os demais, vamos nos sentir representados por você na sua oração. Então eu quero que você saia aí do seu lugar, venha aqui na frente, do meu lado, pegue esse microfone e faça esta oração. Tem alguém aqui que quer orar? Então vem. E nós vamos orar com a Alice, crendo que a oração dela é a nossa oração. E por isso nós vamos dizer amém, porque ela está dizendo que foi achada por essa palavra e ela quer levar a sério essa palavra. E todos nós, essa palavra queimou o meu coração. Porque quando eu entendo que eu sou o pecado de Jesus, amém. Eu já fiz muita coisa errada para minha esposa, para os meus filhos, para a igreja, para quem eu convivo, mas fazer algo errado para quem está aqui conosco dói, perturba, incomoda, mas fazer isso para o meu Senhor, que não tinha. Porque quando eu faço um mal para Alice ou para qualquer um de nós, todos nós somos comedores de arroz e feijão, todos nós merecemos pedrada, porque todos nós somos pecadores, porque nascemos no pecado e caímos com Adão. Agora, fazer um mal para quem nunca fez mal nenhum para nós, a ponto de eu ser o pecado dele, a culpa dele, e ele vem, entra e fala, me batiza, para receber os meus pecados, e depois eu não vou viver nesse mundo para agradar esse cara, não tem jeito. Ele tem que ser a minha maior razão de prazer. Assim como ele é para o Pai, ele tem que ser para mim, tem que ser para você. E aí eu vou viver nesse mundo fazendo o que ele não gosta? Não, eu tenho que viver fazendo só o que ele quer. E o que ele quer? Onde houver dois e eu ali no meio deles. Olha, é isso que ele quer. Eu não posso perder. Se tem estudo da Bíblia, eu estou. Se tem culto, eu estou. Se tem congregação, eu tenho. Se tem que pregar, eu prego. Se tem que pregar, quer seja oportuno ou não, eu vou pregar, vou fazer discípulo, porque ele é o meu maior prazer. E eu já fui o pecado dele uma vez e foi suficiente para matá-lo. Não quero mais não. Não quero ser mais um pecado para Cristo não. Amém? Então vamos orar com a Alice e a oração dela é a nossa oração. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar com ela. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por ter nos encontrado, Pai. Porque em meio a tantas circunstâncias, em meio a tanto ego nosso, o Senhor trouxe a palavra que tanto necessitávamos, Pai. Com toda paciência e misericórdia que Tu tens, Senhor. Nós agradecemos aqui, Pai, porque entendemos que o nosso único e maior prazer, Senhor, deve ser Jesus, o Teu Santo Filho, Pai. E que esse Filho seja a razão da gente acordar amanhã, da gente viver esse novo ano de 2023, Pai. Que esse Filho venha estar em nossas mentes, venha concentrar todas as nossas forças para fazer a Tua vontade, Pai. Que a nossa agenda já venha a ser a sua agenda, Pai. Que o nosso tempo venha a ser o seu tempo, Pai. Em meio ao trabalho, em meio à escola, aonde quer que estejamos, Pai. Que venhamos lembrar do Senhor, venhamos lembrar da Tua seara, Pai.
porque já não há mais tempo para ficarmos parados, Pai. Não estamos mais em tempo de dormir, de viver nas trevas, Pai. A luz já nos encontrou. Então, o nosso dever é encontrar aqueles que ainda precisam de Cristo. É poder fazer a tua vontade aqui na terra e refletir essa luz, esse grande prazer que o Senhor nos concedeu em cruz, em Calvário, Pai. E ressuscitou ao terceiro dia para que possamos um dia voltar para Ti, Pai. E que esse dia seja de glória e que a gente possa, assim, levar com esse dia todas as bênçãos e frutos que recebemos aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos transforme a cada dia, Pai, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, Pai, para a Tua glória e não a nossa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bênção. Muito bom. Lembrem-se, o céu foi aberto, o Espírito desceu e Ele é o nosso maior prazer, como Ele foi o prazer do Pai. Que seja essa palavra de Deus para a gente começar este ano. Domingo agora, né? Dia 1º. Acorde, vai para casa daqui a pouco, vai dormir, barriga bem cheia, né? Mas a alma, o espírito bem cheio também, você vai dormir e quando você acordar amanhã você fala assim, vai lá para fora da sua casa, quem mora em apartamento, né? Põe a cara lá na janelona, olha para o céu e fala, o céu já foi aberto. Um dia ele ficou fechado, mas agora ele foi aberto. E o Espírito está aqui dentro de mim. E daqui para frente, Jesus é todo o meu prazer. É o meu maior prazer. Amém? E deixa rolar. E prega o Evangelho. E viva o reino de Deus. Bênção? Muito bom. Está feliz? Bênção, boa palavra. Meu coração foi edificado, né?